Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e como eu vos tinha prometido, eu queria fazer um vídeo a falar um bocadinho sobre o mercado das telecomunicações nos Estados Unidos da América. Como vocês sabem, este assunto das telecom é um assunto que me interessa bastante e estudar para além daquilo que é o nosso mercado em Portugal é algo que também me parece ser bastante interessante para as nossas análises aqui do Viciado Comenta. Se vocês gostarem deste tipo de vídeo, já sabem. Em primeiro lugar, deixarem o like no vídeo, que ajuda sempre a divulgar o conteúdo. Em segundo lugar, subscrever o canal para chegarmos o mais rapidamente possível aos 4.000 subscritores, é a nossa meta, e também para crescermos aqui na plataforma. E em terceiro lugar, se quiseres continuar a ter melhores e mais conteúdos desta série e outras, podes também sempre aderir aqui no canal. Tens aí o botãozinho aderir e podes tornar-te membro por 99 cêntimos por mês e teres acesso a todos os conteúdos que eu lanço imediatamente, ok? De forma prioritária. Não tens que ficar à espera do dia e da hora em que o vídeo vai sair. Assim que ele vai para o YouTube, fica disponível para ti e nós agradecemos bastante pela tua contribuição, ok? Meus caros amigos, este vídeo terá duas partes. Em primeiro lugar, esta segunda parte sairá caso vocês tenham gostado da primeira, logicamente, mas esta primeira parte eu vou querer falar sobre o domínio dos mercados, no mercado das telecomunicações na vertente móvel, ok? Vamos falar sobre a vertente móvel. Os Estados Unidos têm particularidades interessantíssimas, vocês sabem que é, digamos assim, um país gigantesco, um país que tem imensas digamos assim, imensos estados, que são como se fossem, há muitos deles com dimensões de países, e portanto isto é extremamente interessante de analisar, porque ao contrário daquilo que acontece na maioria dos países, por exemplo o nosso, em que existe um conjunto de empresas e essas empresas fornecem a maioria dos serviços e às vezes até extrapolam um bocado isso, como temos por exemplo cá em Portugal a Mel, que para além de fornecer telecomunicações, fornece também por exemplo soluções de eletricidade e não sei o quê, e que são basicamente líderes dentro dessas cotas de mercado. Não é no ponto de vista da eletricidade, não estou a dizer que a Mel é líder no ponto de vista da eletricidade, mas é líder, por exemplo, no telemóvel, é líder na internet fixa, é líder. Pronto. Nos Estados Unidos não funciona bem assim, ok? É um mercado completamente diferente. Por isso, eu hoje vou-me focar principalmente na questão móvel e vamos deixar a questão fixa para uma segunda parte, caso vocês gostem deste tipo de vídeo, que me levou aqui algum tempo, pá, e que eu adorei. Foi uma análise e uma pesquisa deliciosa, porque de facto perceber como é que as coisas, qual é a origem das coisas é sempre interessante. Por isso, vamos começar pelo princípio. Eu vou tentar não me perder. Tenho aqui muitas páginas de informação que eu vou querer condensar para vocês. O vídeo será longo, certamente, mas acho que para quem gosta destes temas vai ser bastante interessante. Bom, vamos então começar. E é muito interessante quando nós começamos a estudar estas coisas, pois percebemos até que ponto é que nós somos ignorantes em certas coisas. Porque todos nós conhecemos a empresa AT&T, ok? É uma das principais operadoras no mercado do ponto de vista móvel nos Estados Unidos da América. Tem uma grande história, é um nome com peso, mas nós não sabemos, nós não sabíamos neste caso, é que esta, eu não sabia, ok? Vou dizer assim, é que esta AT&T que nós hoje analisamos não é a AT&T do início, ok? Há toda uma história que eu vou começar por contar aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, meus caros amigos, vamos falar sobre. O vídeo vai ter três partes. Anterior a 1984, de 84 até ali sensivelmente, ou seja, o que é que aconteceu daí para a frente, e depois 2000 até agora, ok? Portanto, o vídeo vai ter aqui esses domínios. E vamos começar então por esse princípio, o que era o mercado das telecomunicações antes de 1984 nos Estados Unidos. Ora bem, um senhor de seu nome, Alexander Bell, e vocês decorem este nome, Bell. Este nome é muito importante para grande parte das coisas que nós vamos falar mais à frente. Do Bell System, das Baby Bells, vamos falar sobre muitas coisas sobre isso. Alexander Bell, em 1877, eu não me enganei, 1877, ok? Cria uma empresa de seu nome, Bell Telephone and Telegraph. Isto não está a fazer muito sentido. Bell Telephone and Telegraph. Não é assim nada que vocês consigam lá chegar. Alguns anos mais tarde, nomeadamente 8 anos mais tarde, muda o nome da empresa, uma coisa menos pessoal e mais, digamos assim, comercial, para American Telephone and Telegraph. E aqui você já consegue entender o que é isto. American Telephone and Telegraph. É o quê? AT&T. Ok? E portanto, a famosa AT&T nasce em 1885. Eu não me enganei, não é 1900, é 1885. Muito bem. Esta AT&T basicamente teve, teve,
teve uma grande parte daquilo que eu acredito que seja os sonhos molhados de todas as empresas que tentem de trabalhar num determinado setor, porque teve mais. Isto já nem era um monopólio, isto era tudo deles. É AT&T em tudo, ok? Porque é assim, esta empresa basicamente era a responsável pela distribuição, produção e desenvolvimento de tudo o que tinha que ver com o mercado das telecomunicações nos Estados Unidos da América até 1984. Existia alguma concorrência residualzíssima, uma coisa que praticamente nem tinha qualquer expressão. Não vou dizer zero porque se calhar era 1%, mas devia de ser perto disso. Ok? Portanto, esta empresa, obviamente estávamos a falar de uma altura em que não havia telemóveis, não havia nada disso, ok? Estávamos a falar de questões como, por exemplo, os telefones fixos, as chamadas entre os Estados e interestados, e logicamente depois as chamadas para fora do país. Estamos a falar da produção de centrais telefónicas para empresas, etc e tal, os equipamentos, pronto. Portanto, esta empresa basicamente, a questão também, havia a questão depois dos fax, havia a questão até agora falta-me a palavra, dos telegramas, ok? Portanto, estamos a falar daquilo que eram as telecomunicações há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, não é? Portanto, estão a perceber o nível de serviços que eram prestados. Basicamente, esta empresa, para além de produzir telefones, centrais telefónicas, equipamentos de rede e transmissão, ok? Que não era só a produção do telefone, nem da central, é também dos equipamentos que, ou seja, os equipamentos que difundiam e que recebiam os sinais de rede, não só os equipamentos de utilização final, como os telefones e as centrais, ok? Portanto, tinha uma empresa chamada Western Electric, que era uma subsidiária da AT&T, ok? Que basicamente fazia esta produção dos equipamentos. Neste caso, vendia os serviços em si, seja residencial como comercial, os serviços de telefonia fixa, digamos assim, como ainda tinha o Bell Labs, ok? Que era um braço, digamos assim, da AT&T, e que tinha como objetivo a pesquisa e desenvolvimento no setor. Portanto, estamos a falar de uma empresa que dominava 100% do espectro vou dizer 100%, mas 99,9% do espectro daquilo que era o mercado das telecomunicações nos Estados Unidos da América desde esta altura. Okay? Portanto, estamos a falar de uma situação incrivelmente monopolista, não é? Muito bem. Até 1974. Ora bem, estamos a dizer que esta empresa foi fundada em 1885. Em 1974, com um monopólio absolutamente incrível, ok? E vocês sabem que os Estados Unidos são assim, deixam as coisas andar e depois é que regulam. Vemos uma situação relativamente parecida àquilo que está a acontecer agora à Google. A Google também tem monopólio em praticamente tudo e vai ser obrigada a desfazer-se, por exemplo, da questão do Google Chrome, porque tem de facto um monopólio incrível nesse aspecto, etc e tal. Portanto, o regulador depois força. Em 1974, o Department of Justice abre um processo contra a AT&T por políticas, digamos assim, monopolistas, ok? Por abuso de mercado, por dominância de mercado, enfim. Bom, este processo arrasta-se praticamente 10 anos na justiça e só em 1982, ok? É que de facto a AT&T diz, não, sim senhor, isto é verdade e tal, portanto não vamos arrastar a situação, vamos chegar aqui a um acordo. E então o que é que dizia este acordo? Este acordo dizia que a AT&T tinha que se fragmentar. Okay? A AT&T não faliu. A AT&T não entrou em nenhum problema. Simplesmente não podia continuar como estava. Bom, deste resultado, desta fragmentação que a empresa teve que se dividir, foram criadas 7 empresas. Okay? 7 empresas, cada uma delas, porque era assim, a AT&T não estava presente em todo lado. Existiam, era as chamadas, o chamado Bell System. Ou seja, havia uma Bell, que era uma empresa subsidiária da AT&T, responsável para cada uma das zonas dos Estados Unidos. Só que depois, no final, estas Bells todas eram todas elas detidas pela AT&T. Portanto, era ao fim e ao cabo assim... Era como se fosse... É como se a AT&T fosse a Câmara Municipal e depois o resto era tudo juntas de freguesia que viviam ali na órbita deles. Estão a perceber? Enfim. Bom, resultado desta questão. 7 empresas. Ok? 7 empresas que foram depois denominadas por Baby Bells, ou seja, as mini Bells que compunham a Bell inteira, vamos dizer assim. Bell, por causa do nome do senhor Alexander Bell. E portanto resultam daqui 7 Baby Bells que vão passar a trabalhar de forma privada, digamos assim.
Bom, portanto vocês estão a perceber, não é? Chegamos a 1984, há a fragmentação da AT&T e a partir daqui começa-se então a dar este mercado concorrencial, não é? Liberta-se as 7 empresas para o mercado e deixa-se as empresas estarem a trabalhar. Muito bem. Vamos olhar para o ano 2000. Sensivelmente 16 anos depois, cada uma destas belos fez o seu caminho. Algumas decidiram juntar-se, vamos ver aqui alguns exemplos, outras foram. Cada um fez o seu caminho, basicamente. 16 anos depois. E então vamos começar por enquadrar o que era o mercado dos Estados Unidos da América do ponto de vista da rede móvel no ano 2000. Okay? Vamos enquadrar e vamos tentar perceber o que era e compará-lo, por exemplo, com a questão da União Europeia na altura, da Europa. Bom, nessa altura, em 2000, haviam nos Estados Unidos sensivelmente 281 milhões de pessoas, com uma taxa de penetração móvel de sensivelmente 33,5%. Ou seja, estamos a falar de um terço. Uma em cada 3 pessoas nos Estados Unidos da América no ano 2000 tinha um serviço de telefone móvel. Ora bem, isto dava uma média de 93 milhões de serviços móveis ativos. Okay? Para vocês terem mais ou menos comparação, ou seja, estamos a falar de 33,5% com 93 milhões de serviços móveis. Para vocês terem mais ou menos comparação, na Europa, este valor andava em volta de 60%. Ou seja, praticamente o dobro daquilo que se passava nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam muito atrasados nesse ponto de vista dos serviços móveis. Por exemplo, o caso de maior sucesso na altura, no ano 2000, era o de Itália, com 63% de taxa de penetração, e em Portugal, sensivelmente 54%. Mas também lá está, a escala, não é? Estamos a falar 54% em Portugal é completamente diferente de 33% nos Estados Unidos. Né? A população é muito maior, é mais difícil fazer essa difusão e, portanto, até mesmo a nível de coberturas e tal. Portanto, ainda assim, 54% em Portugal, 63% em Itália, 33,5% nos Estados Unidos da América. Muito bem. Quem é que compunha este, digamos assim, este aglomerado de operadores? Ora bem, tínhamos a Singular, com 32 milhões de clientes. Portanto, estamos a dizer que esta Singular é... esta é uma história incrível, uma história fantástica, ok? Que é basicamente aqui que vai estar, entre aspas, a AT&T. Mas calma que a história é incrível. 32 milhões. Depois tínhamos a Sprint, com cerca de 30 milhões. E a Sprint também é aqui uma história muito, muito interessante. Porque mais recentemente tivemos aqui a fusão da Sprint. E portanto, com a T-Mobile, não é? Portanto, é também uma história muito boa. Portanto, já na altura, segundo player. Tínhamos a Nextal, com 16 milhões, que viria depois a juntar-se com a Sprint mais à frente. Tínhamos a Verizon, que também é uma história muito interessante que vamos falar sobre ela. Tem aqui uma joint adventure com a Vodafone. E tínhamos a T-Mobile, portanto, na altura se chamava Voice Stream, ok? E portanto, liderava não, compunha também aqui um dos players. Pronto. Depois havia aqui também a Verizon e a T-Mobile com cerca de 6 milhões. Portanto, havia aqui mais alguns players residuais e o total disto dava 94 milhões de utilizadores ativos. Bom, comecemos então pelo princípio e vamos falar aqui então sobre a AT&T. Ok? A AT&T é uma história absolutamente deliciosa. Vocês vão adorar esta história da AT&T porque de facto leva-vos às vezes a pensar que a gente sabe coisas e depois não sabe nada. Bom, como é que isto funciona? Ora bem, lembram-se das Bell, da questão das Baby Bell? Pois bem, havia duas empresas, havia duas Baby Bells, neste caso, no mercado, ok? Uma delas era a SBC Communications e a outra era a Bell South, ok? Estas duas empresas eram duas daquelas 7 Baby Bells de qual a AT&T teve que se desfazer, não é? Portanto, teve que se desfragmentar naquilo. Estas duas empresas decidiram juntar-se no princípio do ano 2000 e criar a Singular Wireless. Okay? Esta empresa Singular Wireless é a tal empresa Singular que eu vos disse com 32 milhões de clientes. Muito bem. O que é que acontece, meus caros amigos? A Singular, ou seja, o grupo, agora temos de ter muita atenção, isto tem que ser devagarinho para se perceber. A Singular, o grupo, decidiu, no ano de 2004, comprar a AT&T Wireless. Quem era a AT&T Wireless? Era um braço, porque assim, a AT&T original, ou seja, a empresa que teve que se desfragmentar, ainda existia, não foi acabada, fazia pequenos serviços, tinha alguns clientes, pronto, manteve-se.
tinha aqui um braço armado, que era uma subsidiária, digamos assim, que era esta AT&T Wireless, que só produzia, digamos, ou seja, só desenvolvia serviços móveis, ok? E em 2004 a Singular decidiu absorver esta AT&T Wireless e pronto, e fez parte do grupo Singular a partir daí. Só que em 2005, lembram-se que a Singular era composta pela SBC e pela Bell South, ok? Em 2005, a SBC, uma das parceiras, não é? Portanto, da Singular, decidiu comprar, foi ao mercado e olhou e disse assim: bom, mas está aqui a AT&T original, ela ainda existe. E esta AT&T original tem um peso incrível dentro daquilo que são, ou neste caso o nome. O nome é conhecido, não é? São mais de 100 anos a laborar, o pessoal conhece esta empresa tem um nome fantástico. Mas pá, não tem clientes nada de jeito, é uma empresa pequenina. Então a SBC olha para o mercado, pega em 16 mil milhões de dólares no ano de 2005 e compra a verdadeira AT&T. Só que o que é que acontece? Em vez de pegar e, sim senhor, absorver aquela empresa para mim, não. Eles compraram a AT&T com um objetivo. Em vez de absorver só os recursos, absorver o nome. E então, ao contrário do que normalmente acontece, em vez de pegarem e passar a chamar-se SBC com a AT&T lá integrada, passou a chamar-se AT&T Inc., neste caso. Ou seja, a SBC passou a chamar-se AT&T. Pá, e os clientes ficaram um bocado parvos. Então, mas espera aí, SBC, agora é AT&T? Então, mas isto continua a ser singular? Sim. Numa primeira fase, a SBC, que comprou a AT&T, passou a chamar-se AT&T. Mas a empresa ainda se chamava Singular, o grupo. Só que era composta pela, agora, AT&T e a Bell South. Ok? Portanto, a AT&T e a Bell South eram a Singular. Pronto. Só que a AT&T já era o novo nome da SBC. Só que a SBC tinha os planos já todos mais ou menos estudados. E então o que é que a SBC decidiu fazer? Ok, mudamos o nome e em 2006, ou seja, um ano mais tarde, decidiu dar a estocada final na situação. E então o que é que decidiu fazer? Meus amigos, nós somos a AT&T, compramos a Bell South. E agora sim. Ou seja, a AT&T, a.k.a. SBC, comprou a Bell South e agora o grupo Singular é todo meu. Ora, se o grupo Singular é todo meu, e se eu tenho o nome AT&T, eu vou chamar a Singular, em 2007, AT&T. E vocês estão a ver o peso que isto tem, não é? Quer dizer, é um nome que tem um peso incrível dentro dos Estados Unidos da América e de repente nasce das cinzas. Ou seja, depois de uma decisão em tribunais que obrigou a desfragmentar uma empresa que durante anos e anos e anos reinou e que era tudo AT&T, que toda a gente conhecia AT&T, surge novamente a AT&T. Portanto, isto é aqui uma jogada incrível. É o perceber o peso histórico de um nome e o querer absorver para nós esse peso histórico. Ok? É muito importante. E não há dúvida que é. Muito bem. Portanto, esta é a história da Singular, a.k.a. AT&T, New AT&T, vamos dizer assim. Agora vamos falar um bocadinho sobre a história da Verizon, que também é muito interessante. Bom, havia neste caso mais uma Bell, e uma delas era a Bell Atlantic, ok? Que decidiu juntar a um grupo que era o GTE, ok? E estas duas empresas decidiram criar a Verizon Communication, ok? Era esta a empresa que estava, digamos assim, no princípio do ano 2000, em quarto do mercado, digamos assim, com cerca de 6 milhões de clientes. Só que o que é que acontece? Esta empresa decidiu juntar-se, digamos assim, em 2000, princípio do ano 2000, ao fazer uma joint venture com a Vodafone. Ou seja, a Verizon, neste caso, portanto, havia a Verizon Communications, que era a Verizon mãe, e depois havia a Verizon Wireless, que era a empresa que compunha a Verizon Communication e a parte da Vodafone. Ou seja, era 55% da Verizon Communications e 45% da Vodafone na altura. Bom, pá, eles, só para vocês terem mais ou menos uma noção, começam com 6 milhões de clientes
no princípio do ano 2000, com essa questão com a Vodafone. Em 2008, quando fazem aqui uma nova, absorvem aqui uma pequena empresa, que era a Altel, que era uma empresa regional, já estavam com cerca de 70 milhões de utilizadores. Ou seja, estamos a falar de um crescimento de sensivelmente 64 milhões de utilizadores no espaço de 8 anos. Portanto, isto sempre foi uma parceria que funcionou bem. Para vocês terem mais ou menos uma noção, no ano 2010, neste caso, com a questão da rede 3G e o aparecimento do LTE, neste caso 4G, já estavam com cerca de 90 milhões e, portanto, estamos a dizer que não era assim uma empresa tão pequena e claro que não é, que hoje é líder. Bom, o que é que acontece? Em 2014, a Verizon Communication, ou seja, a empresa mãe, pá, isto sempre correu bem, foi uma parceria de sucesso, tanto para a Verizon como para a Vodafone. Aliás, a determinada altura, a operação dos Estados Unidos era, se não a mais, uma das mais relevantes para o grupo Vodafone, em termos de mais-valias. E, portanto, em 2014, a Verizon Communication pensou, bom, este é um ativo incrível para nós. Portanto, a operação dos Estados Unidos está a correr muito bem. Estamos a ter aqui uma operação fantástica. E vamos tentar ver se a Vodafone está interessada em desfazer-se da parte deles, ou seja, dos 45% deles, e vamos, de alguma forma, pronto, comprar e ficar aqui donos disto, e pá, e ficamos nós a fazer esta gestão. E então, fizeram uma proposta à Vodafone de 130 mil milhões de dólares para adquirir os 45% que pertenciam, neste caso, à Vodafone. Bom, isto era composto por dinheiro, mais uma parte em ações da própria Verizon e depois, pronto, aquilo era ali um composto por diversas digamos assim, negócios, mas o geral do negócio somava 130 mil milhões de dólares. Ao que a Vodafone disse que sim. Ok. Portanto, neste caso, a Vodafone, qual era a questão? A Vodafone tinha, apesar de um grande sucesso e um peso grande lá naquele mercado, ou seja, e o mercado compor também um peso grande dentro do grupo Vodafone, a principal estratégia da Vodafone não passava pelos Estados Unidos da América, mas sim pela Europa, Ásia e África. Este negócio permitiu, obviamente, um encaixe gigantesco para as contas da Vodafone, e portanto estamos a dizer que, em primeiro lugar, entrou dinheiro em caixa abruptamente dentro das contas da Vodafone, ok? Foi possível distribuir dividendos incríveis pelos acionistas e, portanto, como imaginam, isso é sempre algo muito positivo, e havia a possibilidade de fazer agora, com este dinheiro fresco, investimentos significativos nestes mercados que vos disse, que são os mercados que, neste caso, a Vodafone tinha como estratégicos, nomeadamente a Europa. E, portanto, consolidar ainda mais a sua posição nos mercados que considerava estratégicos. E, portanto, a partir dessa altura, numa altura em que, em 2014, a Verizon já contava com cerca de 120 milhões de utilizadores, não estamos a brincar, 120 milhões de utilizadores, imaginem a magnitude disto, e a partir daqui a Verizon segue sozinha, como a lista, a Verizon Communications, com a Verizon Wireless, decide então, sim senhor, a partir daqui gerimos isto a nosso prazer. Hoje, em 2025, são líderes isoladíssimos no mercado com cerca de 146 milhões de utilizadores, portanto, incrível. Bom, até aqui AT&T e Verizon absolutamente tranquilas, ok? Havia, neste caso, mais um player que era a Sprint, ok? Que era um player de grande relevância, mas o mercado era relativamente dominado pela Verizon e pela AT&T. Eis que surge o movimento da T-Mobile, ok? Vamos falar um bocadinho sobre a T-Mobile, o que é que se passou com a T-Mobile, mas basicamente, como eu vos disse, portanto, a T-Mobile, que era, digamos assim, terceiro quarto, juntamente com a Sprint, decidiu fazer um movimento de consolidação, ok? Decidiu fazer um movimento de consolidação e, basicamente, o que é que acontece aqui? Porque aqui já vamos falar um bocadinho sobre quase um movimento Digi, ok? Vamos criar aqui um movimento Digi, mas que não correu nada bem. Bom, ponto número 1. A T-Mobile, inicialmente uma empresa pequenina, regional, que basicamente inicia com o nome de Voice Stream, como eu vos disse, ali por princípios dos anos 2000, com cerca de 6 milhões de utilizadores. Em 2005
faz aqui uma expansão nacional, ou seja, inicialmente com rede local, depois a começar a crescer um bocadinho a sua rede, em 2005 tinha cerca de 17 milhões. Faz aqui uma compra, para vocês terem uma noção, de uma pequena empresa chamada Metro PCS, que era forte na altura em pré-pagos, com cerca de 9 milhões de utilizadores, em 2013, chega a 44 milhões. Portanto, estamos a falar de uma empresa que em 2013 valia 44 milhões. Fomos aqui comparar, por exemplo, em 2013 já a Vodafone tinha perto de mais de 100 milhões de utilizadores e a AT&T também já tinha mais de 100 milhões. Ou seja, estamos a falar que a T-Mobile na altura valia, mesmo com esta fusão, sensivelmente 50% das outras duas. Em 2020 dá-se a tentativa, neste caso, que depois acabou por correr bem, vamos dizer assim, de compra por parte aqui da T-Mobile, portanto a tentativa de fusão para criar o grupo, neste caso o grupo T-Mobile, mas adquirir a participação da Sprint. A Sprint na altura valia sensivelmente 55 milhões de clientes, ok? Portanto, vocês estão a ver a envergadura deste negócio, não é? Um dos maiores negócios que vocês possam imaginar. De repente há aqui a consolidação de duas empresas, dois players importantes. Tínhamos aqui 4 players, não é? A T-Mobile, a AT&T, a Verizon e a Sprint, e de repente passamos a ter 3, porque 2 deles se vão juntar. É um movimento importante para o mercado e que leva o regulador a pensar. Muito bem. Portanto, há aqui esta necessidade. Só que o que é que acontece? O FCC, que era o Federal Communication Commission, que era a Anacom lá do sítio, olhou para a situação e disse assim: bom, mas espera aí. Então, mas sim senhor, T-Mobile, Sprint vão se juntar, ok, muito incrível. Mas vamos lá ver uma coisa. Então, mas quer-se dizer que a nível concorrencial isto vai ficar ainda pior, não é? Então, quer dizer, temos ali a Verizon e a AT&T completamente destacadas, líderes com o seu mercado tranquilo. E aqui entre vocês os dois que estavam ali a lutar para o terceiro lugar, desaparece. Portanto, fica aqui tudo muito taco-a-taco. O que é que se está a passar aqui? Bom, a FCC olhou para a situação e viu que a Sprint, neste caso, era dona de uma outra empresa que neste caso era muitíssimo forte, mais ou menos, né? Pronto, que se chamava Boost Communication também. Tinha sensivelmente 9 milhões de clientes, mas era muito forte em pré-pagos, ou seja, tinha uma presença muito forte nos jovens, em zonas de baixa renda, ou seja, pessoal com menos capacidade financeira, era muito forte também a nível dos imigrantes, ok? Pessoal que fazia aquele movimento um bocadinho como a Laika Mobile, apesar de Laika Mobile também existir nos Estados Unidos, mas é muito forte naquelas lojas de venda de coisas, telemóveis e afins, tem lá sempre aqueles cartões pré-pagos em exposição, portanto a Boost era forte nesse aspecto. E então o que é que o regulador decidiu fazer? Disse assim, bom, sim senhor, eu aprovo a vossa fusão, T-Mobile Sprint, mas a Sprint vai ter que fazer aqui um movimento. Ou seja, vão ter que pegar nesta empresa Boost e vão vender esta empresa Boost, ok? E esta empresa Boost vai ter um caderno de encargos para quem a quiser comprar. Ou seja, ela vai ter que ser o concorrente direto de vocês os três. Ok? Porque a partir daqui eu vou passar a ter 3 empresas gigantescas a monopolizar 100% do mercado. Ok? Só para vocês terem mais ou menos uma noção, em 2025 o equilíbrio, ou seja, neste momento há a mesma escala do que acontece, mas neste momento o que acontece? Há mais cartões móveis do que pessoas e, portanto, é engraçado dizer que praticamente estas 3 empresas lideram quase 100% do mercado. Vamos dizer que sobra, pelas contas que eu vi, mais ou menos, não consegui confirmar a 100%, mas há mais de 50 operadores móveis virtuais nos Estados Unidos ativos. E somados com esta nova empresa que depois foi comprada pela Dish, já vamos falar sobre isto, esta questão da Boost, são sensivelmente 4%. Números redondos. 4% do mercado que fica para esta suposta concorrente e 50 operadores móveis virtuais. Mais de 96 troca o passo fica naquela mão daqueles 3. Bom, e estamos a falar que, por exemplo, hoje, em 2025, existem 347 milhões de pessoas, comparem com os 281 que havia no ano 2000, e há 386 milhões de serviços móveis ativos, ou seja, uma taxa de penetração 112 por 100. Por exemplo, em Portugal, nós já temos feito essa análise aqui nos vídeos da Digi, estamos com cerca de 126 por cada 100. Okay? Portanto, ainda assim os Estados Unidos abaixo, mas com um monopólio absolutamente gigantesco. E, portanto, a FCC disse, sim senhor, esta empresa surge,
ok? Já vamos falar um bocadinho sobre isto, mas portanto, a Boost aparece, sim senhor, a Boost vai ter que sair desse negócio, ok? Portanto, meus amigos, chorem, a Dish sai fora. Eles também borrifaram-se um bocado para a situação, porque é assim, para quem vai fazer uma fusão, vai passar a ter cento e tal milhões e vai estar ali tac a tac com os big boys, o que é a Boost com 9 milhões de clientes em pré-pago? Ok, levem a Boost. Muito bem. Quem é que aparece para comprar a Boost? Ok? Aparece uma empresa chamada Dish Network. Ok? A Dish Network não é uma brincadeira. Porque eu disse-vos que este vídeo vai ter duas partes. Vai ter a parte móvel e depois vai ter a parte fixa. Se vocês quiserem, já agora digam aí nos comentários, quem tiver a ver até aqui, que eu espero que sim, que este vídeo é muito interessante. Digam que eu farei o vídeo a falar sobre aqui depois o mercado das telecomunicações, mas na parte de internet fixa e televisão a cabo, etc e tal. E depois temos lá o Starlinks e aquelas coisadas todas também, que depois podemos também tocar aí, apesar de eu já ter feito um vídeo a falar sobre isso. Bom, enfim, avançando. Esta Dish Network aparece como uma empresa muito, muito, muito forte do ponto de vista da televisão por satélite. Apesar da televisão por satélite estar em forte queda, não é? Hoje em dia está em praticamente todo lado dos usos da utilização da televisão, porque serviços de streaming da vida e coisas do género, sabem como é que é. Acho que a pandemia ainda veio acelerar mais isso. Mas para terem mais ou menos uma noção, havia dezenas de milhões de clientes da Dish Network do ponto de vista da televisão em 2010. Portanto, estamos a falar de uma empresa que tinha várias coisas. Em primeiro lugar, tinha dinheiro, porque era um fortíssimo player nesse mercado, e ainda hoje é, apesar de tudo. Tinha algum espectro, mas a coisa baixa do ponto de vista de espectro para rádio, etc., radiofrequências, mas nada muito significativo, nem tinha grande relevância no mercado móvel, mas tinha interesse de o fazer. Ou seja, para uma empresa que está a ver o seu mercado da televisão por satélite, vamos dizer assim, a cair, a ruir, obviamente que vão tentar inovar e criar, ter novas alternativas no seu core business para garantir que o negócio corre bem, não é? E portanto surgem como os interessados nesta Boost, porque esta Boost ia ter aqui uma grande oportunidade de negócio. Não era pela Boost em si, nem pela carteira de clientes da Boost, era pela caderno de encargos que esta Boost ia ter e que ia ficar às costas da T-Mobile por causa do negócio que o regulador ia criar e que ia basicamente abrir a possibilidade de haver um novo player no mercado. Porque vamos lá ver uma coisa: se vocês acham que ser um player no mercado em Portugal, por exemplo, com a questão da Digi, é difícil do ponto de vista de criar rede, criar infraestrutura, captar clientes e não sei o quê, no meio de um mercado já também consolidado. Imaginem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma imensidão de território. É preciso dinheiro, assim, uma quantidade monumental para vocês conseguirem ter um serviço, principalmente móvel, que funcione minimamente aceitável. E ainda hoje, empresas, por exemplo, como a T-Mobile, têm acordos com a questão do Starlink, porque ainda há zonas onde eles não têm serviço. E então têm esses acordos com, neste caso, com o Starlink, que basicamente vai permitir o quê? Chamadas por satélite, que foi o que falámos no vídeo anterior. Ou seja, basicamente, onde eu não conseguir ter a minha rede, vamos utilizar aqui o serviço de satélite do Sr. Elon Musk para garantir 100% de cobertura no nosso território. Portanto, estamos a falar das big boys. Agora imaginem o que é vocês conseguirem chegar do zero e criar uma rede com a pressão, com o mercado capitalista como agressivo como é os Estados Unidos. Só para vocês terem mais ou menos uma noção, o investimento médio das três principais operadoras nos Estados Unidos anual ronda os 20 a 25 mil milhões de dólares. 20 a 25 mil milhões de dólares em empresas que já estão sediadas nos Estados Unidos com a operação a decorrer. Agora imaginem quanto é que é preciso investir para vocês entrarem do zero e criarem uma rede do zero, uma rede própria. Por isso é que existem 50 operadoras móveis virtuais, que é completamente diferente. Eu chegar aqui e sentar-me em cima da infraestrutura de alguém que já a fez e paga um royalty por isso, não é? Um aluguer, do que ser eu a construir. Alto lá. Portanto, existe. E olhem para a questão que é: existe o mercado tradicional das três grandes e depois tudo o que seja pequeninas gavetas, pequeninos subnegócios regionais, coisas locais, coisas não sei quê,
são compostas por operadores móveis virtuais. Há 53 na realidade, ok? Concorrentes para vocês. Portanto, imaginem o que é preciso para vocês se sentarem e dizer assim, meus amigos, ok, eu vou entrar, vou investir, tenho 53 concorrentes, tenho que ter um dinheiro incrível, para vocês terem mais ou menos noção, a estimativa de retorno só dos custos de entrada ultrapassa os 10 anos, 5 a 10 anos, para vocês terem retorno. E o break-even do negócio, ou seja, a partir do momento em que os custos vão ser inferiores aos ganhos, estima-se superior a 10 anos. Agora digam-me quais é que são as empresas que têm essa capacidade, sem ser as big boys. Complicado, não é? Complicado. Depois existe a questão, obviamente, da escala, em que os 3 operadores têm quase 100% do negócio, e, portanto, conseguir aparecer como inovador e, de repente, começar a entrar dentro desse negócio é difícil, não é? E depois há a questão do espectro, não é? Porque não é só um gajo sentar-se aqui e dizer que, ok, preciso de espectro, não é assim, não é? Portanto, primeiro já está praticamente todo atribuído àquelas 3. E para vocês terem mais ou menos uma noção, o último leilão que houve ficou em cerca de 80 mil milhões de dólares. Portanto, é dinheiro que não acaba mais. Bom, portanto, surge aqui uma grande oportunidade. Porquê? Bom, a FCC olhou para a cena e disse assim, sim senhor, espetacular, então diz que querem comprar a Boost, maravilha, tenho uma empresa com cash, a Boost já tem, digamos assim, uma carteira de clientes, e então sim senhor, vamos autorizar esta compra. Portanto, sim senhor, ok, Sprint, T-Mobile, façam lá o vosso negócio, porreiro incrível. Foi, Boost dê-me cá, ok, vendam aqui estes senhores da Dish, bacana. E agora, senhores da Dish, temos aqui um caderno de encargos para vocês. Vocês não vão fazer o que querem. Vão ter aqui algumas ajudas da nossa parte, que é o que vos vai ajudar a ser diferentes e a entrar neste mercado, mas também tem responsabilidades. Então o que é que acontece? Primeira responsabilidade que a Dish tinha que ter com a Boost: assumir os 9 milhões de clientes. Ok? Tranquilo. Já estava intrínseco, não é? Estava implícito no negócio. Eu vou comprar uma empresa, vou ter que ficar com esses clientes. Depois, a operação, ou seja, esta operação da Boost tem que ser totalmente independente das outras 3 operadoras. Ou seja, não podemos estar aqui a dizer que, então, sai um quarto player e eu de repente vou meter aqui uma operadora móvel virtual. Não. Portanto, a vossa operação tem que ser totalmente independente. E tem um período de tempo para fazer isso. Ok? Pronto. Terceiro ponto. A cobertura. Neste caso, ou seja, vão ter que garantir uma cobertura mínima obrigatória vossa, já, em zonas urbanas e suburbanas. Ok? Porque lembrem-se que, portanto, se a Boost pertencia à Sprint, funcionava com o espectro da Sprint, ou seja, era uma MVNO da Sprint, e agora seria uma MVNO da T-Mobile, não é? E, portanto, continua a funcionar desta forma. Portanto, tem que imediatamente resolver essa questão. Em zonas específicas que nós vamos identificar, tem que colocar cobertura própria, antenas próprias, a funcionar. Pronto. Depois, claro que isto não é fácil, como eu vos disse. Portanto, não é estalar os dedos e de repente vocês estão a conseguir fazer a situação. Pronto. Vamos dar uma ajuda. E a ajuda vai ser, vamos falar com aqueles meninos lá de cima e eles durante 7 anos vão ter que vos dar roaming na rede da T-Mobile. Ou seja, vocês têm aqui um caderno de encargos que diz assim: naquela zona que eu identifiquei, vocês têm que ir já meter as vossas antenas, já fazer a vossa própria rede, e isso tem que estar a funcionar com a vossa rede. Ok? Mas no restante do país, nas zonas onde logicamente vocês não vão estalar os dedos e amanhã têm cobertura em todo lado, vocês vão ter roaming da T-Mobile. Portanto, a T-Mobile tem 7 anos obrigatoriamente que vos dar esse acesso. Logicamente que vão ter que pagar. Não há, digamos assim, isto não são favas contadas. Têm que pagar o roaming, mas é obrigatório. Porque se a T-Mobile não fosse obrigada a fornecer esse roaming, o que é que acontece? Então, mas alguma vez, então, mas havendo a possibilidade desta operadora um dia fazer concorrência a nós vamos dizer, não, uma coisa é uma MVNO que está ali, um Walmart Telecommunications da vida, que decide vender uns cartões e paga-nos a nós e pronto, estão ali, mas a cena deles não é essa. Outra coisa é uma empresa que já tem o dinheiro da Dish às costas e que de repente quer crescer. Isto é um bocadinho a Digi lá do Burgo, não é? Então, mas espera aí, então, mas eu vou dar roaming a estes gajos para estes gajos terem tempo de fazer as redes deles e não sei o quê. A Digi, por exemplo, fez isso em Espanha, não é? Pronto.
E então pronto, tinha aqui esta obrigação durante 7 anos de fornecer neste caso, o roaming, não é? Portanto, de garantir aos clientes esse acesso fora das zonas onde a Dish estava obrigada a investir para a Boost ter cena própria. Bom, e o quinto ponto deste caderno de encargos era que, portanto, a Dish não se podia desfazer nem reduzir substancialmente o negócio num período de tempo também. Ok? Portanto, para não ser, ok, eu venho agora aqui fazer isto e daqui a 2 anos venho-me embora e caguei para isso. Estão a perceber? Pronto. O que é que acontece? Este negócio surge em 2020. Estamos em 2026, à data que eu estou a gravar este vídeo. Passaram-se 6 anos, portanto, faltará um ano para terminar esse roaming obrigatório e as coisas não estão a correr muito bem. Um bocadinho à semelhança de coisas que se passaram cá com a Digi, ok? Portanto, em primeiro lugar, o processo foi extremamente confuso. Okay? Estamos a falar de pessoas que estão no mercado dos pré-pagos. E quem está no mercado dos pré-pagos quer agilidade, quer rapidez, não vai perder tempo aqui agora, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, é uma pessoa que não tem contrato, não tem fidelização, simplesmente coloca X dinheiro no cartão e aquilo vai renovando automaticamente, ou gasta saldo ao minuto, etc. Depende dos planos de cada um. Portanto, não está para se chatear. O processo foi extremamente chata, porque é assim, em primeiro lugar, implicou troca de cartões, não é? E logo aí as coisas não correram bem, segundo verifiquei relatos. Houve muitas falhas de pagamentos, ok? Porque era assim, a Dish Network já tinha muita experiência do ponto de vista do serviço de televisão a cabo. Mas deste nível de chamadas e de móvel, etc., era completamente nova. E, portanto, ao que parece, a empresa não teve capacidade para, de repente, começar a gerir 9 milhões de clientes, ok? Neste ponto de vista, não é? 9 milhões de clientes deste ponto de vista. Apesar de já ter tido experiência de ter milhões de clientes a nível de serviço fixo, bom, de televisão. Depois, naquelas zonas dish, ou seja, nas zonas onde o regulador os obrigou a colocar antenas, era péssima a cobertura, ok? E portanto, logicamente que as pessoas ficavam, então, mas espera aí, eu aqui estou desgraçado, porque se a cobertura deles aqui é uma merda, e se eu aqui não consigo ter a roaming da T-Mobile, o meu serviço é pífio, não é? Um bocadinho à semelhança daquilo que acontece com a Digi em algumas zonas, não é? Pessoas não têm o que fazer, não é? A rede não funciona, não funciona. É a mesma coisa. Eu sou incrivelmente entusiasta da Digi, mas se me chega aqui alguém e diz: olha, na zona onde eu vivo ou na zona onde eu trabalho, a Digi não funciona, meu amigo, não pode estar a Digi, infelizmente. Tenho pena, gostava que estivesses, mas se o serviço não te funciona, o importante é que o teu serviço funcione. Opta por outras. Foi isso que muita gente fez, tendo em conta até que tem um serviço pré-pago. É simplesmente ok, saca fora o cartão, mete tudo pré-pago de outra empresa qualquer e siga para bico. E depois, logicamente que havia aqui uma ratice, não é? Porque é assim, sim senhor, temos que fornecer roaming a estes senhores e tal, ok, mas vocês não vão ter a mesma prioridade na rede que eu tenho, ou que os clientes de mobile vão ter na minha rede. Portanto, eu vou-vos fornecer, sim senhor, aqui o serviço, mas vocês vão ter uma prioridade muito inferior. Portanto, para quem vivia sentadinho em cima da infraestrutura da Sprint, habituados a velocidades interessantes e tal, de repente vai cair na rede, mas com menos prioridade, menos velocidade e tal. Moral da história. De 2020 até 2025, a Boost teve a proeza de perder 2 milhões de clientes. Portanto, de 9.3 milhões, que era o que tinham, passou para 7.3 milhões. Bom, a operação não está a correr bem. Isto se calhar até dá um vídeo aqui, esta operação da Dish, analisarmos isto. Pode ser que seja uma parte 3 até deste vídeo, não sei. Vocês é que me dizem nos comentários e o vosso feedback é que vai mandar aqui neste tipo de vídeos. Eu adorei nesta análise. Bom, a Dish, que é a dona desta operação, para vocês terem mais ou menos uma noção, tem aqui vários problemas em cima da mesa. Que é, em primeiro lugar, o core business dela está em franca morte cerebral. A questão da televisão por satélite, cada vez há menos pessoas interessadas nisso. Nos Estados Unidos existem muito mais alternativas até do que cá na Europa, ok? E portanto, a nível de streaming, etc. E portanto, o serviço de televisão por satélite está em queda livre mesmo. Portanto, o core business está a baixar, a capacidade de investimento da Dish está a reduzir. Em contrapé, não só tanto com menos dinheiro, cada vez é necessário investir mais dinheiro. Portanto, vocês imaginam o nível de investimento que é necessário e assim que a T-Mobile fizer assim, acabou, 7 aninhos, já está, Deus passa bem. E agora? Não é? Vão passar a tornar-se uma empresa regional. Ou seja, onde eles tiverem a tal cobertura, nas zonas urbanas e tal, e não sei o que, vão funcionar.
onde não estiverem, herdeu a tenda. Portanto, vão ser uma empresa regional e não era esse o objetivo do regulador. Depois, basicamente, a perda de clientes, não é? Da Boost, portanto, com perda de 2 milhões. Portanto, imagine o que é reduzir o core business da televisão, o investimento cada vez maior, não é? Porque para expandir para mais zonas é preciso gastar cada vez mais dinheiro, e ainda estão a perder receita porque estão a ser clientes da Boost, não é? Que também ajudavam a absorver parte desse investimento. Portanto, adicionalmente a isto, os galifões lá do Burgo, Verizones e quê, vamos investir no mercado das pré-pagas. Vamos carregar em cima destes gajos. Para forçar, não é? Mercado concorrencial ao máximo. United States motherfuckings. Meus amigos, bom, portanto, estão a ver. A Dish está metida aqui num problema que eu vou querer estudar mais sobre este assunto, e se de facto tiver sumo para isso, vamos analisar como é que está as coisas e o que é que a Dish vai fazer e acima de tudo, o que é que o regulador vai fazer. Bom, vamos olhar aqui um bocadinho como é que as coisas estão em 2025. Bom, como eu vos disse, Verizon, primeiro lugar, destacada, com 146 milhões de clientes. Segundo lugar, T-Mobile, com 140 milhões de clientes. Ou seja, estamos a falar de uma empresa que chega ao segundo lugar pela primeira vez, motivada por esta fusão com a Sprint, não é? Portanto, estes dois juntaram-se como o segundo maior. AT&T em terceiro lugar, com 120 milhões. Portanto, a cerca de 20 milhões de clientes de distância da T-Mobile. E, pasmem-se, com os tais 7,3 milhões de clientes, temos aqui a Dish Boost, não é? este novo terceiro player inventado, com cerca de 7,3 milhões, tem 2% da cota do mercado. Depois, há o que eu vos disse, há sensivelmente mais 2% da cota de mercado que estão nas mãos de 50 operadores móveis virtuais que trabalham com a rede das outras 3 grandes operadoras. Portanto, estão-se a borrifar. Podem ver as operadores móveis virtuais que eles quiserem, valem 2%, e os 2% que têm também somos nós que recebemos royalties, e portanto está tudo bem. Eles alugam-nos a rede e está-se bem. E até provavelmente até estão em zonas que a gente não quer saber daquilo para nada. Portanto, está-se bem. E outras, não é? Portanto, existem mais umas coisitas pequenitas, coisas locais, muito residuais neste ponto de vista da análise. Portanto, o que é que acontece? O regulador, parece-me a mim, foi completamente comido de cebolada. Completamente comido de cebolada. Ou seja, isto aqui era o equivalente a, digamos assim, neste momento, imaginem que a Digi valia aí, sei lá, mano, 10 ou 15% do mercado, e vem, por exemplo, a nós, ou vem, por exemplo, a Vodafone, que é a terceira do mercado cá em Portugal, e compra a Digi, e o Anacom vira-se e diz assim: meus amigos, então, mas como é que é? Ah, ok, se vão se juntar, não é? Portanto, tínhamos 4, agora ficamos com 3, não é? No mercado atual, ficamos com 3. Ah, ok, giro. Então vamos fazer o seguinte: para eu aprovar essa situação, os senhores da Digi vão ter que vender a novo, ok? Vão ter que vender a novo. E entretanto vinha aí uma empresa qualquer que pegava na novo, outra vez, não é? E portanto, senhores, senhores daí da Vodafone vão ter que garantir roaming à novo durante 7 anos, enquanto estes senhores estão aqui a fazer a rede deles. E pronto, e os senhores vão ter que construir a vossa rede aqui em Portugal e tal, e vão ter que ser o quarto operador. Só que imaginem, passaram-se 6 anos. Os dados que eu tenho aqui até são de final de 2024. Não tenho dados 100% certos. Não, são de 2025, mas não é até ao final de 2025. Assim é que é. Mas nós podemos continuar a analisar essa situação para o futuro. Agora imagine o que é nós dizermos que uma empresa que está no estado em que está, que tem o roaming a terminar, continua com problemas, encontra-se exatamente a 28% da cota de mercado do terceiro player. Tem 2%. 2%. Ou seja, em 6 anos, o máximo que conseguiu fazer foi perder clientes. Não me parece ser algo que vá correr muito bem. Eu parece-me que se calhar mais 3 ou 4 anos, e passando lá aquele período que a FCC obrigou a Dish a manter este negócio, eu acho mesmo que eles vão desfazer desta merda e vão acabar por vender a operação para uma destas 3 e a situação termina. Porque basicamente a forma como este mercado está estipulado, ou seja, é precisamente, e isto é engraçado, que nós estamos a olhar para um dos maiores mercados do mundo e estamos a perceber que mesmo uma empresa grande como a Dish Network não tem arcabouço para de repente fazer as coisas bem feitas.
para conseguir garantir aos seus clientes uma cobertura. E imaginem num país daquela dimensão. Nós cá em Portugal estamos a ver que a Digi está com algumas dificuldades, passaram mais de um ano. Pá, não estou, se calhar 6, mas imaginem, o território dos Estados Unidos é quantas vezes maior que o português? Imensas, dezenas de vezes maiores, não é? Para não dizer centenas, não é? Para não estar aqui a dizer uma estupidez, mas não devo andar longe. Portanto, meus amigos, estão a imaginar o que é esta operação. Portanto, a FCC criou aqui uma espécie de um. Pronto, é só para não dizer que não está ali mais nenhum player. É só para dizer, ok, alguém vem fazer aqui o lugar do quarto entrante, vá, vamos dizer assim. Mas é uma brincadeira de crianças. Isto é uma brincadeira de crianças. Eu acho que a Dish Network meteu-se aqui num negócio complicadíssimo. A menos que, entretanto, consiga depois vender a operação e cobrir aqui esta situação. Mas com os custos que estão a ter, vamos ver. E portanto, ao fim e ao cabo, meus amigos, esta é a história. Esta é a história que fala sobre o início, o que é que existia, um monopólio incrivelmente gigante dentro do mercado, a criação deste Bell System, a forma como a AT&T estava integrado no país inteiro, o que é que foi feito destas. Algumas foram logo compradas, outras juntaram-se, como vocês viram aqui, a Bell Atlantic com a GTE, a questão da Bell South com a SBC, ou seja, algumas foram-se juntando e tal, e não sei o quê, outras foram só sendo adquiridas. Como é que estava o mercado no ano 2000, perceber também como é que era aqui a taxa de penetração, perceber que os Estados Unidos mesmo assim estão mais atrasados neste ponto de vista do que a Europa. E acima de tudo, meus caros, perceber estas movimentações de mercado. Ou seja, no mercado que nós dizemos assim, não. Ouvi eu na conferência da APDC dizer, vejam lá, um mercado como o dos Estados Unidos, que tem 300 milhões de pessoas, tem 3 operadores, e nós aqui queremos ter 4. É mentira, eles lá também têm 4. Os movimentos de fusão é que mataram o quarto, não é? Porque havia o quarto operador, mas eles decidiram juntar-se. E o regulador inventou esta treta, que ao fim e ao cabo era aquilo que eles queriam. Esta solução que eu vos disse da questão da Novo, o que existia da Novo, aquilo que a Mel tentou fazer com a Novo e não sei o quê, aquela cartelização toda, era o que eles queriam neste mercado. A Digi foi quebrar isto. Porque a Digi não me parece a mim querer ser aquilo que esta empresa é. Que esta Boost, que esta Dish Boost vai ser aqui, que é um flop. Ok? Primeiro, o mercado sendo mais pequeno ajuda nesse sentido, claro. Mas acima de tudo eu acho que a forma de pensar e o estudo nos mercados em que querem entrar beneficiam a Digi neste aspecto. E portanto, isto aqui é todo um mercado incrível. Claro que eu podia ter aprofundado imensamente certas coisas, mas eu acho que o vídeo assim fica suficientemente perceptível para vocês entenderem de onde é que vieram as três principais, este movimento de fusão da T-Mobile com a da T-Mobile aqui com a Sprint, a questão da saída da Vodafone do mercado europeu, do mercado americano, peço desculpa, e a criação desta Digi da Wish, digamos assim lá, por obrigação do regulador. Acho que é uma coisa interessante. Pá, se vocês gostaram deste vídeo, pá, é só aquilo que eu vos peço. Deixarem o likezinho, comentar, pá, que é sempre importante. Eu sei que há muitos de vocês aí que têm até conhecimento aprofundado do mercado das telecom nos Estados Unidos. Acrescentem tópicos, digam aí coisas que alguma imprecisão que possa ser tido aqui feita, ou coisas que eu possa ter passado superficialmente e vocês tenham um conhecimento mais aprofundado, digam aí nos comentários, que é sempre interessante. Quem viu o vídeo, vai aos comentários, enriquece sempre um bocadinho mais. Vai, subscreva o canal. E se gostaram, vamos fazer a segunda parte a falar sobre o mercado fixo, vamos dizer assim, o mercado dos serviços fixos, serviços de casa. E a terceira parte, quem sabe, se não falaríamos sobre esta questão da Dish Boost, mais especificamente, perceber, ir à procura de dados concretos da atualidade, como é que está a operação, se a FCC vai prolongar o roaming, se não vai, o que é que vai acontecer, estudar mais isto. Se vocês quiserem, digam nos comentários e vemos aí no próximo Viciado Comentar. Um grande abraço, fiquem bem e fui.